Vamos lá, olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala aqui é Rubens Inácio. Hoje a gente começa a dar início a essa empreitada que é fazer algumas entrevistas com grandes pessoas que estão conosco desde a jornada da Texas Center, desses 10 anos. E esse cara aqui é um amigo pessoal, sempre falo que eu tenho amigos no dedo, e esse aqui foi, acho que é bem base disso, são 10 anos de amizade. Mas o propósito disso é que a gente vai falar do Dia Nacional da Agricultura. E aí vem naquela cabeça rapidinho, eu me dei conta que o cara para falar disso e que faz sentido com a nossa, dessa base nossa do agronegócio, que é a Texas Center, amizade, família, esse tipo de coisa. Falei, é o Vinícius de Mineiros, conhecido como Vinição de Mineiros, tá? Então eu quero que ele fale, se apresentar aqui um pouquinho, depois a gente vai trocar uma ideia disso, tá? Obrigado pela presença, Vinícius. Pegou o avião cedinho lá só para vir fazer essa entrevista com a gente aí. E já tá voltando, porque nós estamos gravando uma baita segunda-feira, tá bom? Vinícius, obrigado por tudo aí, tá? Vinição, me dá um pouquinho, se apresenta pra gente aí, da onde você veio, e um pouquinho do seu contexto com a Texas Center, pra gente começar essa entrevista aqui. Então vamos lá, eu agradeço o convite, Rubão. Sou o Vinícius, né? Vinícius Stephanie, conhecido como Vinícius de Mineiros. Nasci da agricultura, acho que sou a quarta geração. Meus bisavós vieram da Itália para plantar café no sul de Minas. E ali fiquei até eu me formei em Bandeirantes, Paraná. E de Bandeirantes eu vim conhecer o Cerrado e estamos aqui até hoje. Conheci a Texas desde o começo. Oi. Fizemos grandes amizades. Como se comentou hoje... Agro e o cavalo, né? Eu tô te cortando porque eu fui dar uma entrevista esse dia, aonde a gente chegou a lugar nenhum, né? A gente tem boas amizades, mas o cavalo e o agro me trouxe a uma entrevista dessa, que é conhecer pessoas como a sua pessoa aqui. Hoje a gente está muito corrida, agricultura dinâmica, tudo muito em cima de planejamento, trabalhar preventivo, então está tudo muito, muito corrido. Igual nós estávamos comentando, eu tenho praticamente muitos dias que não estou em casa, eu chego e sai, mas como você falou, a amizade é grande. Fiquei quase os últimos 20 dias fora, mas estamos aqui para fazer esse bate-papo com a gente aqui. Ô Vinícius, me conta um pouquinho da sua história, a sua história com o agro, assim, no sentido da agricultura. Você trabalha numa grande empresa e essa empresa te representa quem é o Vinícius dentro dessa empresa, quem são os seus clientes, o que representa isso, dentro do que você pode falar. Eu acho que, por que eu te convidei, Vinícius? Porque o Vinícius saiu de um pequeno, de uma chácara, né, Vinícius? Era assim, de um sítio, passou a ser, eu não vou deixar ele falar, um dos grandes exponenciais em vendas de grãos, não sei se é isso, né, Vinícius, na determinada região. E hoje, há algum tempo, ele começou a fazer o próprio processo de ser agricultor. Então, quando falou do dia da agricultura, e não somente do agricultor, acho que quem pode explanar do começo até o final de toda a cadeia desse ecossistema, eu falei, nada melhor que você. Me conta um pouquinho disso aí, Vinícius, do que você faz e o que você tem feito hoje, que acho que você está plantando no Tocantins, não é isso? Isso. A agricultura para mim sempre foi vamos dizer assim, minha paixão. Meu pai, agricultura familiar, a gente tinha gado, tinha café e eu sempre dividia as funções com ele. Ficava ele por conta do gado, eu por conta do café, que era o que eu gostava de fazer, né? E com isso fui estudar, chegou uma certa idade, não estava na programação da minha família. Não que não estava, que eu não fui criado para aquilo, eu não queria, porque tinha um sítio, gente que tocava. Mas chegou num ponto que eu vi a oportunidade, falei, rapaz, eu não posso ser mais do que, produzir mais do que ficar aqui, né? E saí para estudar, me formei, conheci o Cerrado. E me formei, trabalhei em 2 grandes multinacionais, depois comecei a trabalhar em 2011 na empresa que eu estou hoje, né? Que é a Pioneer Sementes. É uma empresa de semente de milho e soja no Brasil, trabalha com essas 2 culturas e sorgo, né? É uma empresa destinada a grandes culturas aqui no Brasil. E meu projeto, meu passo a passo na Pioneer, fui para Mineiros, era uma região de pouca venda, me adaptei bem no município, entendi bem no mercado.
E comecei a crescer dentro da empresa, os números até um pouco, acho que se eu não me engano tem alguns anos aí que eu tenho um dos maiores market share do país. Exatamente. Atendo hoje 12 grupos. Tem o maior market share do país com 12 grupos, tá? Você vê a potência que é aquela região ali, né, Vinícius? Só quem vive ali, né? Só quem vive, para ter uma noção. Eu comecei a entender um pouco daquilo ali, pós Jataí, que eu tô falando, que tá falando um pouco de Mineiros, é isso, né? Não que não venha até ali. Depois que o Vinícius começou a falar números para mim, quem são, como é que é aquilo, eu falei, como? Então assim, só quem vive sabe, só quem vive. Como Mineiros está fim de linha, vamos dizer assim, é pouca gente que conhece em si a agricultura e o potencial da região, né? Mineiros é uma cidade de 70 mil habitantes, eu acho que a área de plantio lá são 130, 140 mil hectares de soja, faz safrinha 120, 130. Eita. A cidade de 70 mil habitantes tem 6 hospitais gigantes, tem 2 faculdades de medicina, então realmente é uma potência. Mineiros é uma cidade que gera muita oportunidade. A primeira loja da TXC foi lá, né? Primeira loja, a franquia de fato foi lá, né? Foi mesmo. Já tá, foi Mineiros que inaugurou a primeira franquia de fato, foi lá. A gente já tinha uma loja laboratório e foi pra lá. E tudo através da amizade. Da amizade. Falava, Vinícius, vamos mexer alguma coisa junto, eu lembro que você me ligar de tardão, tive uma ideia aqui, porque eu já tava com outro e assim vão. E aí já se vão 3 lojas também, né? Acho que é um pouco disso, mas não para fugir do assunto, qual que é o contexto que você acha que se encontra a agricultura nesse ano de 2023? Já que a gente está falando vamos comemorar no dia 20 aí, esse dia da agricultura, você acha, é um momento para se celebrar sim? É um momento, eu acho, vou dar minha resposta, claro que todo momento, ontem eu estava lendo com um cara de São Paulo, geralmente o cara que não sabe o que o leite vem da caixinha, né? O cara falou, olha, agora eu comecei a entender que faça chuva ou faça sol, odeio ou ame, vocês vão precisar do agro. Você vê um cara de 40 anos, olha, agora que ele está tendo a percepção. Então é o que eu tô falando, não vive, né? Mas qual a percepção que você tem desse mercado para 2023? Porque eu vou já dar a resposta para agropecuária, então, bem complicado. Tá. Mas vamos falar de agricultura. A agricultura vem passando por inúmeras transformações. Primeiro, um cafezinho. Valeu. Primeiro, antigamente a agricultura era uma agricultura familiar. Mesmo os grandes módulos eram familiares. Tipo, o avô deixou para o filho expandiu ou manteve, agora os netos assumindo, e assim era a agricultura. Claro, agricultura de muito investimento e alguns investidores, alguns grupos que já via agricultura como uma agricultura empresarial. Com o passar do tempo, a agricultura ficou muito dinâmica. Dinâmica que jeito? Hoje você pega, a agricultura está extremamente tecnológica, primeiro ponto. Mas quais dessas tecnologias realmente bem posicionadas agrega para o produtor rural, para o agricultor? E é muita informação, um exemplo. Agora, essa foi a primeira mudança. Aí, da 2000 até 2012, 2013, teve uma sucessão familiar muito forte mesmo. Tá tirando a minha pergunta, e é isso mesmo. E aí, 12, 13 teve a sucessão e é uma rapaziada bem preparada que assumiu essa primeira etapa. E estamos passando por outra agora. E para isso demanda tempo, muito investimento, muito conhecimento. Eu até brinco muito, hoje a agricultura, fala agricultura de investidor. A agricultura eu acho que vai ser uma dos poucos segmentos que um investidor consegue ser bem sucedido. De tanto detalhe operacional, de como conduz uma fazenda, como gere pessoas, como que você constrói um módulo agrícola efetivo com baixo custo, nos custos que estão muito altos, né? Devido à guerra da Ucrânia, devido agora ao novo cenário político do Brasil, então está muito inconsistente. Só que quando a gente puxa a história, teve inúmeras situações piores que os agricultores passaram. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Realmente não conseguiu não conseguiu ter lucro, enfim, não conseguiu estar onde está. Então, é ciclo, né?
É ciclo, É vai, ciclo. é um caminho sem volta a agricultura, só tem que crescer. E uns vão ficando pelo caminho. Aí eu mesmo tenho o maior respeito pelo agricultor. A gente estava falando nos bastidores aqui, um está comprando, eu estou vendendo. E eu nunca quis entrar na agricultura. Eu sempre respeitei muito, porque vocês trabalham, hoje ela está muito dinâmica, depende de uma sazonalidade muito grande, dentro de um planejamento estratégico muito bem traçado. E eu não estou hoje muito em loco dentro das fazendas, das minhas fazendas, então acho que trabalha numa linha tênue ali, muito equiparada. Você precisa, e a cada alavancada a gente precisa, é um dinheiro que se fica ali, que se a gente com margens muito estreitas, né? Quem está de fora acha que é maravilhoso, mas a produtividade ali não tão bem assertiva ali, te coloca bem atrás do jogo. Então eu tenho um respeito muito grande pelo agricultor, de encarar isso, que depende muito da sazonalidade. Aquela hora nós começou a primeira pergunta e já desviamos dela, mas concluindo, para ajudar nessa resposta, comecei o projeto lá em Mineiros Campeonaire, tá? Foi, em 2019 apareceu, já estava atrás de alguma oportunidade, porque eu acho que eu sou, por essência, agricultor, eu gosto muito, gosto de paixão mesmo, produzir. E em 2019 começamos o projeto Tocantins com o Flávio, o Cisco, né? Todo mundo amigo conhece, nosso, amigo nosso, e um cara que me mostrou uma oportunidade muito grande, está lá na fazenda, hoje ele que toca. Todos os processos da fazenda ficam, o operacional e os processos internos é a responsabilidade dele, porque eu não consigo ser tão presente na fazenda. Fico por conta de planejamento, etc. Depois meu cunhado teve uma oportunidade grande da fazenda do lado, o Nilmar entrou, e hoje nós somos três, somos o Grupo São José. O projeto nosso é audacioso, mas muito sólido, muito bem estudado. E estamos indo bem, região boa, região muito produtiva. Para você ter ideia da agricultura, né? Nós estávamos conversando. Quando nós começamos o projeto, tipo um alqueire de cerrado custaria 30, 40 mil reais. Hoje você não compra na nossa região um alqueire de cerrado por menos de 80, 100 mil reais. Né? E as áreas acabaram, enfim. É dinâmica, é rápida e a resposta tem que ser muito pronta, Rubens. Se o cara não estiver preparado para tocar uma agricultura de grande porte hoje, ele não consegue. E de pequeno porte ela não é rentável. Então você fica numa situação assim, eu invisto para me pegar, em quantos anos? O projeto nosso é para começar a ter receita, projeto bem mapeado, bem definido o investimento. Nós começamos com o clima e tudo der certo, nós começamos a ter receita em 2025. Então 5 anos trabalhando, contando com o clima, contando com o tempo, com as adversidades, com o governo e tudo, então não é fácil. Tem que ser bem planejado. Agora, a título do que a gente estava falando ali, que um está entrando, o outro está saindo de alguma forma, eu estou falando isso como um multiplicador, como um investimento imobiliário, para quem está dentro e às vezes nesse meio do caminho fica para trás no sentido de, por alguma coisa, família ou a produtividade não assertiva, multiplicar o patrimônio em algumas vezes faz bem sentido também ter eu acho que fazenda para mim só se tornou um projeto muito mais imobiliário do que eu de alta performance lá dentro, entendeu? Para mim. Mas hoje eu acho que isso aí é uma coisa que a gente começa a conversar com quem entende, mas tem muita gente que não entende, mas é bem diferente uma área de uma área nativa com uma área plantada, né? É assim, ó. São 3 pilares que definem o básico da agricultura. Vamos falar, qualquer pessoa que quer ser agricultor, ela tem que pensar a primeira coisa nos 3 pilares. Primeiro, produção. Você produzir bem, você tem que fazer um preparo do solo muito bem feito, estar numa região estável de clima e de solo fértil, né? E alguns outros fatores climáticos vêm durante o ano. Logística, principalmente, esse é um dos pilares. Produção e produtividade. Você extrai do que você põe. Segundo pilar, gestão. Tem que ter uma gestão muito bem feita, porque a lucratividade pode ser ficar rico, e o que você investe demora muito tempo para você pegar. E a terceira é comercialização, tanto compras como vendas. Então esses 3 pilares
é muito importante. Salvo engano, que dentro desse planejamento, né, Vinícius, a gente tem que entender, pessoal, que cada região aqui, cada bacia aqui no Brasil representa um tipo de característica da onde você pode fazer a expansão dentro do plano de desenvolvimento de meio ambiente. Porque uma é 70%, outra é 80%, a outra é 80%. Hoje é 50%, 35%, então cada região... Então você tem uma área, mas o que você pode usar daquela área é um outro fator que determina esse planejamento, né? Porque se a gente não se abre uma área... Não, e até mesmo, Rubens, tem inúmeras situações da agricultura, principalmente nos grandes centros, onde o pessoal não conhece, né? Que fala, agricultor desmata. Eu falo, não. Agricultor não desmata. Hoje a gente está no nosso canal aqui, eu falo isso com o maior prazer, que quem é o maior, quem mais preserva o meio ambiente somos nós. Porque eu gosto de entrar nas entrevistas, mas eu sempre fico falando, cara, nós temos uma brigada de incêndio na nossa região, e na nossa região, não sei se tem nada em vocês, no tempo da brigada, de todo o problema que a gente tem ambiental, um dando sugestão para o outro, dentro da legalidade, ainda tem a parte informal do quanto a gente é unido para a preservação do negócio. Né, que é o produtor rural, né? É uma dinâmica totalmente diferente totalmente do que a imagem da Nossa Senhora. Acho que se pega por nós, lá falando por nós, Tocantins Estado Novo, então está criando seus processos, está em andamento. Tocantins, acredito que a parte agrícola é o Goiás. Tocantins é o Goiás há 10 anos atrás, mas é um estado de extremo potencial, né? De muito potencial mesmo, está estruturando. A questão ambiental às vezes pega um pouco lá, porque às vezes demora muito sair, mas é muito rigoroso. Então, falar que agricultor desmata, não desmata, porque se ele desmatar e tiver uma atuação, ele não consegue comercializar o grão, ele não consegue trabalhar com banco, ele não consegue fazer mais nada. Então ele, querendo ou não, e não é da índole do produtor, vamos dizer 90%, né, que não é da índole dele querer o pior, pelo contrário, ele depende da fonte hídrica, ele depende da água, ele depende da chuva, então ele é um dos principais que preservam isso. Então a imagem que nós temos do agricultor, que as grandes mídias põem, é muito errônea mesmo, de uma forma que a gente, depois que conhece, a gente chega a assustar quando eu converso com alguém de São Paulo, por exemplo. A gente que roda muito, né? É difícil, e hoje quem mantém todo esse país, claro que tem indústria, todos são muito importantes, mas a agricultura eu acredito que é o que realmente carrega o rojão, sabe? Agricultura. Eu acho que nessa fase, principalmente desse ano, vai carregar a agricultura, que a gente está nas duas pontas. Você também, né? Mas está mais na outra, mas a ponta da agricultura. O Rubens, não tem nada que, se a gente pegar, a expectativa de vida é cada vez maior. A área plantada não aumenta o quanto a necessidade para a produção de alimento mundial. Então, a gente pensar em agricultura, estamos numa fase muito tênue. A linha dos 3 últimos anos da agricultura é uma linha que quem pisou errado ou tinha caixa ou estoque, ou não vai conseguir virar um ano. Porque investimento alto, só um comentário, para você ter ideia, nós plantamos a safrinha com ureia, que é um produto que todo mundo usa, de R$5.000, devido à guerra da Ucrânia, etc. Nitrogenado subiu, potássio subiu, então plantamos e estamos colhendo. Porque isso na realidade era quanto uma realidade dessa? Hoje, para você, estamos colhendo, nós compramos lá atrás, devido ao medo da escassez, muitos pagaram R$6.000, vamos pôr um preço médio de R$5.000 a tonelada de ureia. Estamos plantando milho agora com uma ureia de R$2.600. Então pagamos mais do que... Então você plantou lá atrás? Não, vou plantar agora. Comprei lá atrás para me plantar agora. Está plantada agora minha safrinha. Só a expectativa dobrou o teu custo em cima por tonelada? Agora você imagina o milho, estava R$80 o grão. Hoje está R$50 o grão. Então eu planto. Mas vocês travaram o milho? Milho é complicado de travar. Aí entramos em mercado de bolsa, dólar, política. Todo mundo esperava que o dólar ia a R$6, R$5,80 aí com a nova política do país. Pelo contrário, o dólar caiu. Então a soja, o preço dela que é dólar, estamos colhendo soja agora. Quem travou, fez um custo médio,
teve a 160, 165, hoje está 150. Quem que influenciou a disponibilidade de produto? Não, a política, o dólar. Então é uma linha, você está vendo o que é agricultura? Então não dá para errar. E como se não é? Trabalhando com média. Aí você deixa de ganhar ou deixa de perder. Então é a média, enfim, é dinâmica. É uma coisa que exige tempo, é uma coisa que exige conhecimento de mercado, política, mundo. Ô Vinícius, eu tava em... A gente não tem um parâmetro aqui pra gente gravar, mas porque isso aqui é nada mais do que um bate-papo. Tava no Paraná, inclusive em Maringá, e um cara que planta muita soja lá. Só que eu esqueci de fazer essa pergunta para ele, mas eu queria saber sua percepção. Ele disse que vai ter a maior produtividade dos últimos anos na região dele. Está muito satisfeito. Ele não está satisfeito com o preço, mas com a produtividade. Mas você acha que a produção vinha muito ruim? Não. A produtividade? É o clima? Porque o preço ele não vai ser, mas ele disse que vai ter bons índices de produtividade esse ano. O que você Paraná, acha que... né? Paraná. O que que... Você pega o Eu Paraná... queria que você pegasse Paraná e depois você fizesse como um todo. Nós estamos falando um pouco de Goiás e Brasil. Me dá um pouco do que você acha que vai ser a produtividade, essa agora que vocês estão colhendo, né? Estão finalizando. O Brasil vai ter a maior produção de soja da história. Produção, não produtividade, certo. tá? Por causa das áreas expandidas. Certo. O Paraná veio, se eu não me engano, 3 ou 4 anos de seca. Eu imagino que era isso, só que eu não perguntei, que a gente estava no meio de uma conversa rápida. Paraná veio 3, 4 anos de seca, soja em algumas regiões, no noroeste do Paraná um pouco melhor, o polo produtor, o nortão pioneiro do Paraná um pouco pior, enfim. Então, devido ao clima, Paraná, Rio Grande do Sul, você pega a Argentina esse ano, despencou, vão despencar as produtividades, etc, por causa de seca. Rio Grande do Sul, algumas regiões seca. Paraná, São Paulo vai ter uma boa produtividade esse ano, o clima favoreceu. E nossa região? Centro-Oeste é mais estável do que o Sul. Nesse sentido de clima. oscilações climáticas, né? Porque nós estamos mais próximo à linha do Equador, então o Laninha ou El Ninho não influencia tanto quanto os extremos. Quanto os extremos do país, do mundo, tanto nos Estados Unidos. Qualquer extremo é mais influenciado devido ao aquecimento ou resfriamento das águas do oceano. Então, o Paraná veio de 3 a 4 anos muito ruim, o Sul também. Na verdade, o Sul, de forma geral, tem 4 anos, essa micro-região é melhor, aquela micro-região pior, devido a isso. Agora, o centro-oeste do país, nós tivemos lá atrás um atraso da chuva em novembro, então a safrinha reduziu para nós, safrinha de milho, porque teve um atraso da soja, consequentemente colheu essa soja mais tarde e alguns não optaram por plantio do milho que já estava tarde. Optaram com sorgo, com algumas outras culturas, uma rentabilidade menor e o risco menor também. Né? De forma geral, para nós não vai ser uma produtividade maior do que o ano anterior, não. Está na média aí em torno de 4 a 5 sacos abaixo do ano anterior, do ano passado. Com os custos bem mais altos, porém mais baixa produtividade por conta do clima. Atrasou o plantio lá atrás, depois excesso de chuva em dezembro, janeiro e fevereiro. Ou a soja produziu grão, mas não tinha sol, ela não conseguiu fazer peso para presar e etc. A agricultura caminha num sentido, Rubem, de prevenção. Prevenção é o quê? Manejo, agricultura tecnológica. Antigamente nós abrimos área no Cerrado com grade de 32 polegadas e 5, 6 toneladas de calcário por hectare. Você vai respondendo as minhas perguntas. Hoje nós abrimos área com grade de 38 a 40 polegadas, de 10 a 12 toneladas de calcário por hectare. Então o custo de uma abertura é muito pesado. Mas por que a gente faz isso? Para reduzir o risco do clima. Olha só, se eu faço um perfil de solo maior, eu pego e ponho mais condição para minha cultura por mais raiz, e no ano de seca ou não, quanto mais fundo eu tiver com essa raiz, eu diminuo o prejuízo do clima, sim. E essa passagem de grade, ela é anual com essa? Não. É a primeira abertura? Ela faz geralmente faz
3 a 4 mãos de grade. Tudo bem, mas essa é a primeira, essa é a abertura inicial do ego. Depois, na hora da reciclagem anual, é grade de quanto? Não tem mais grade, né? Depois você Só plantio, colheita e plantio direto. Então mas então a mudança eu não sabia que isso impactava tanto a primeiro, que eu vou fazer um bate-pronto aqui com você, que tem muita gente que não sabe disso, e isso eu já não sabia. Que essa preparação para fazer mesmo que você aumente o custo, você está dando longevidade e diminuindo o risco da sua produção, dando mais profundidade, fazendo com que os nutrientes cheguem e te dê um solo mais estável. A gente fazendo isso hoje, se faz isso muito, uma para ter uma melhor produção e outra é para mitigar risco, é para reduzir o risco do clima. A agricultura é uma indústria a céu aberto. Dá uma aulinha quase que de matemática pra gente aí, Vinícius, mesmo que você vai levar alguns padrões, isso está sendo gravado, e pode, mas sim, qual é a região que você acha que, qual a região não, o que é safra e safrinha, quanto você acha que tem que chover para isso dar, e o porquê que o cara, isso aí é uma boa pergunta, que você atrasa o milho, o cara não quer plantar o milho, opta por ter um sorgo. Por que o sorgo? A produção mais... Eu queria que você me explicasse pro pessoal, por que o cara opina ali por que ele tem isso? O milho é mais rentável, porque milheto, essa aulinha básica que para vocês é tão base, é tão simples, mas para quem... para mim, eu sou leigo. Queria que você me explicasse um pouquinho. Para cada região tem uma janela de plantio, tanto de soja quanto de milho ou outra cultura. Falar Goiás, janela de plantio ideal para nós, até 5, 10 de novembro, janela de soja. Tocantins, um pouco mais. No norte do país, aguenta uma soja um pouco plantada um pouco mais tarde, porque lá o ciclo, porque dá para a gente falar muita coisa, né, assim, ó. Um dos fatores que interfere o ciclo da soja é fotoperíodo. Então vamos lá, quanto mais perto da linha do Equador que eu esteja, menor é a minha oscilação de fotoperíodo. Dia mais comprido, dia mais curto. Então quanto mais perto, então assim... Mais estabilidade climática você tem, mais ou menos isso, oscilamento. Climática e a luz mesmo, o sol, fotoperíodo. Tipo assim, o dia no Rio Grande do Sul, em pleno verão, amanhece 5 horas da manhã, escurece 9 horas da noite. Em pleno verão, vamos te dar um exemplo, no Maranhão, no Pará, na região, vai amanhecer 6 horas da tarde e vai escurecer 7 horas da noite, que é o de hábito, não muda tanto, por causa que está muito próximo ali do Equador. E isso influencia na janela de produção de soja. Certo. Então, fotoperíodo define florescimento de soja, entre outros assuntos. Então, cada região tem uma época ideal de plantio. Pro Goiás, para você entender o que eu comentei, pro Goiás, para nós aqui, se eu plantar soja até dia 5, 10 de novembro ali, ainda eu consigo fazer uma safrinha de milho, que eu colho, tem variedades, depende se o intuito for plantar safrinha, porque vai ver se a área é nova, a área velha, enfim, outros fatores. Mas se eu conseguir, eu preciso plantar minha soja, me colher ela até dia 25 de fevereiro e plantar o milho no mais tardar no mês de fevereiro. Certo. Aí dá uma safrinha mais segura. Certo. Né? Passou de fevereiro, vou começar março. Já não é bom milho. Que tende a chuva cortar. Certo. Como o investimento é muito alto, se você não produzir, o que você produzir na área boa, você não paga a conta do prejuízo da outra. Certo. Então você entra com o sorgo, uma primeira opção. É a primeira opção. Que é uma cultura de menos investimento, de menor receita, porém ainda tem receita e não é tão dependente da água. Isso. Então eu consigo plantar um bom sorgo para me colher um pouco a mais do meu custo até dia 15 de março, por exemplo. Então o sorgo geralmente, pode me corrigir, eu não entendo de agricultura, tá? Ele é uma opção, geralmente uma segunda opção para quem não tem um milho ali e depende dessa sazonalidade climática, ele é menos dependente. O sorgo, ou existe, o cara tá dentro da data, tá tudo certo e ainda plantar sorgo porque o mercado tá muito bom pro sorgo. Acontece isso? Não. Ou é raramente? Não, é raro. O sorgo é sempre a segunda opção. É raro, mas estamos passando por mudança também. Às porque vezes o sorgo evoluiu a genética, evoluiu o manejo, evoluiu muitas coisas que ele está passando a ser mais rentável. Então tem algumas opções agora, por exemplo, estou na região de mais risco.
O cara já planta, ó, vou plantar milho até tal dia, mas depois vou entrar com sorgo. Porque o sorgo passou a ter uma visão melhor. Então, com isso... Eu entrei em alguns amigos aqui que a gente meio que consórcio, compramos sorgo há 2 anos atrás e vendemos o sorgo depois. E foi um belo do negócio, o que é agro, né? Cara, vamos pôr o negócio, vamos comprar, a gente estocou e depois 60 dias a gente voltou. Mas você acredita, é uma boa pergunta, as perguntas vão acontecendo, você acredita que o sorgo é a segunda melhor opção pós-milho, certo? Ou existe outra? E se o sorgo completar, e você acredita que o sorgo pode virar, por mais que tenha milho, a gente está falando de milho, hein? Pode virar a ser uma primeira opção a longo prazo? Para fazer o custo de produção dele ser menor e ele substituir o milho no futuro? Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Não, por conta que assim, ó, a principal cultura do milho do mundo é o milho. O milho entra produção de óleo, produção de etanol, proteína, produção de proteína animal. Então o mercado em si, o milho é uma cultura muito rica, muito milho. Ele tá falando um negócio alimentação humana in natura, em tudo o milho participa. É a principal cultura do mundo. É a cultura mais básica, a principal cultura do mundo. Então é muito difícil devido ao quanto o milho está presente na cerveja, no uísque, na medicina. Então é uma cultura realmente que é muito difícil substituir ela e cada vez mais ela está tomando expansão no mercado. O sorgo continua sendo uma opção do mesmo jeito que algumas regiões hoje tem plantio de safrinha de girassol, tem plantio de safrinha de gergelim. Então vai muito. Uma vez meu pai é uma pessoa muito inteligente, o cara que eu tenho como espelho de primeira série primária, e é uma pessoa que me deu muita visão da tentar enxergar as coisas, né? Falou, filho, nós vamos plantar um feijão aqui no meio desse café. É bom, né? Falei, pai, feijão é bom. Falei, pra quem? Qual que é o mercado? Falei, não, tem quem compra. Um exemplo que ele quis me dar é assim, ó. Vamos supor que nós acabamos o café do mundo e você planta feijão. Aí você não tem quem come feijão. Feijão que se plantou não tem demanda no mercado. Então, a cultura, muitas das vezes, é definida para o escoamento dela. Não adianta eu plantar feijão se não tem quem compre feijão. O eucalipto era uma boa receita para produção de energia, até que tinha um alto consumo. E para regiões que a logística permitia se produzir eucalipto. Então, são várias situações que a safrinha, ou segunda safra, ou primeira safra, ela é definida devido à demanda do mercado. E não o que eu gostaria de fazer, muitas das vezes. Você entendeu? Então, assim, eu vou plantar gergelim. Cara, não sei mexer com gergelim, vou plantar um pouquinho, porque tem uma região que tem uma demanda grande. No Mato Grosso, está tendo um investimento altíssimo para produção de gergelim. E algumas das vezes ela é mais rentável do que o milho plantado no tarde. Você compreendeu? Claro, não sei se claro. Te responder a tua pergunta, mas... Porque é sempre... tudo tem que ser baseado em oferta e demanda. Porém, a gente está falando de produzir algo do zero, né? Aí você tem que entender mesmo. Não é eu comprar esse... Aqui está um exemplo. A gente está na Texas, criamos esse home, mas a gente está aprendendo a como comercializar isso. Porém, isso aqui é um produto de quanto que... eu compro e ele não é perecível. Agro é outra uns 500. Desde a hora que você começa a preparar o uso, para saber a demanda lá na ponta, o que pode acontecer, é variável demais. Eu acho que é isso que boa parte das pessoas não entendem, o que é o risco. Quanto é difícil o risco. Por isso é que eu acho que o negócio imobiliário que eu vim falar lá atrás, chega a ser muito bom, mas o risco que a gente assume aqui não paga isso. Cara. Outra contraposição. A valorização hoje tem muitas pessoas que já estão bem controladas, tá na agricultura pela 4ª geração e não está querendo ir para a região de expansão, porque a dificuldade é enorme. Ninguém sonha o que é abrir uma fazenda no Pará, abrir uma fazenda no Tocantins, abrir uma fazenda no Xingu, em região de expansão, onde muitas das vezes uma farmácia está 200 km de terra, é verdade. A gente é 6 horas. Aí, né? Uma peça, um caminhão que atola. Então a dificuldade é só quem vive. Eu já cheguei a pegar peças. Isso a gente estava mexendo com abertura diária, de ter que pegar uma peça de R$400 e pagar 20 mil de frete de avião, tipo assim, avião próprio, porque essa peça de 400 ia impactar toda a minha estrutura logística
de que eu não estava preparado, cara. E outra coisa é assim, tá louco. Se eu tenho que plantar soja, uma janela boa até dia 10... Não, então, isso aí é pior ainda. Vou começar a colher, começou a chover, invernou 15 dias. E aí, você tá vendo a produção? Mas vamos lá, vou pegar esse gancho seu que você vai falar sobre o que o cara... Eu quero... Vou entrar aí, não, só te concluir aquela primeira pergunta, questão da visão imobiliária. Isso, mas é essa a pergunta. Então vamos lá. Esses grandes grupos, ou algumas pessoas que é uma agricultura mais familiar, tem enxuto, o cara planta tua fazenda aqui, ele não quer... Ele quer viver um pouco. O cara trabalhou 60 anos sem vida para nada, agora que está numa cidade que tem uma qualidade de vida melhor, não quer ir para uma região de abertura. Não, porque a região de abertura é ruim, mas gasta muita energia, é muito difícil. O que começou a fazer? Alguns grupos, vão lá, compram uma fazenda e espera a valorização. Esperou a valorização, um bom investimento é um bom investimento. Mas se você não for plantar, vai ficar lá encerrado, vai ficar difícil. Então você precisa arrendar, arrumar um parceiro para fazer aquilo. E esse parceiro hoje é muito difícil. Falo por nós, eu, Flávio e o Nilmar, né? A gente tem um custo de abertura para evitar um risco. O custo de abertura investe mesmo no sol. O custo de abertura nosso está em torno de R$ 6.500 o hectare. O ano passado fechou isso. Antes de plantar, então vamos lá. Se eu plantar 1.000 hectares... Você está preparo de solo. Preparo de solo. Se eu for abrir 1.000 hectares, eu estou empatando na terra antes de eu plantar 6,5 milhões de reais. Esses 6,5 milhões de reais, eu não tiro ele em menos de 5 anos. Então é um negócio a longo prazo. Então para ser longo prazo tem muito técnico. Aí além de ser muito técnico, aí você tem que contar com o clima, com o governo, com guerra mundial, com isso, aquilo. Então o parceiro comercial para um investidor é o que vai ajudar ou não a captar a valorização ser mais rápida ou mais lenta. Por isso que a terra aberta, a terra preparada, a terra toda, praticamente, ela tem que ser valorizada mesmo, né? Tem, porque talvez é a pessoa não fale. Não é só o valor. Não é. Toda papelada, o quanto é burocrático trabalhar. Mas Vinícius, eu vou fazer três perguntas para você, mas vou começar com a primeira, que ainda tem a ver com investimento imobiliário. O quanto você acha que esses grupos, que a gente fala assim, que são os grandes, estão na mão de alguns que estão ali na região de Mineiros, esse cara não quer ir para... Esse cara não tem... Ele quer viver, está 60, 70 anos, a gente tem alguns casos de amigos assim, que até você me apresentou, temos amigos em comuns, mas esse cara acaba comprando o vizinho, e o vizinho é menor, e ele acaba pagando essa terra pronta, antiga, e o quanto isso impacta também na média nacional do preço da terra. Tem muito disso, eu vi muito isso na pandemia, o cara comprando aqui 50 alqueires, que daria 250 hectares, só que o cara tem 3.000 hectares. O cara, na época eu assustei com os contratos que a gente vinha fazer aqui. Fala quem põe preço em fazenda são os vizinhos. É isso aí. Esse é um belo de um ditado. Eu vi uma comercialização na área produtiva em terra plantada de R$1.620.000 o alqueire. O alqueire produtivo, 1.000 e tantos sacos de soja por hectare. Eu vi isso, eu participei. Coisa que eu nunca achei que vi. Então, comercializou uma das terras mais nobres do país também, né? Que é muito difícil, mas comercializou R$1,5 milhão, enquanto em área de expansão está R$100.000 o alqueire. Para o menor é bom, que ele vai lá, ele vendeu muito bem, e vai para uma área... Aí esse menor acaba... E ele começa expandindo, né? Você parou para pensar que o cara está sendo comprado por 3 vezes? E aqui, a média ele vai lá e compra lá por 10 vezes. Isso, exatamente. Então se ele vende 1.000, ele compra 10.000 e passa, não é pequeno mais. O pequeno passa a ser grande lá, mas ele que faz a expansão, né? Muitas Só vezes. que até esse está acabando. Porque às vezes tem um cara que é de um porte menor, vai estar satisfeito, quer que a rentabilidade está boa, não quer dor de cabeça, quer criar o filho bem numa escola boa. Tem hospital, para ver uma coisa que pesa muito. Chegar numa região, esse dia eu estava na fazenda e falei pro Flávio, meia-noite no domingo. Falei, Flávio, tô ruim, me leva no hospital. O Flávio pegou, me levou, era 1h40, eu estava com o soro Bezetacil tomado dentro do hospital. Isso não tem preço. Que uma vez eu estava numa fazenda, isso faz 2008, na fazenda na Bahia e tal, uma pessoa foi picada por cobra.
Só que da fazenda no primeiro hospital era quase 6 horas. E aí? Outra coisa que limita, operacional, bons operadores. Eu gosto de entrar nessas Pessoas. perguntas. Essa é a outra pergunta. O que você vê desse mercado de profissionais, cara? Porque eu tava falando, vou pegar até um gancho, mas nem precisa responder. Tem a ver com cavalo, hein, gente? Não tem treinadores, cara. A geração de treinadores de cavalo. Agora, de operadores, que depende de estudarem o mínimo, porque as máquinas hoje, eu não sei operar essas máquinas de vocês. Não sabe. Então, assim, esse nível, que nível que você acha que está isso no mercado? E eu comecei a ver relatos de gente que planta em São Paulo, o cara ir para perto de Sinop, no Mato Grosso, para ganhar o dobro e não quer ir, tá? Ele não quer ir. Agora imagine para a região norte. Eu vejo amigo meu plantando que anda 400 km de chão. Não vou falar o nome não, que é clientão nosso aqui, mas cara, e o cara veio do Rio de Janeiro, tá? Para pegar 400 km de chão e desbravar o país. O cara carioca, falei, cara, tira o chapéu pra esses caras. Cara novo, na minha idade, falei, cara, tem que tirar o chapéu pra esses caras. Mas essa mão de obra, mas o que você vê no mercado dessa profissionalização? Acho que isso é um problema grave que a gente tem. Estamos passando não só por um problema na agricultura, quanto em qualquer outro setor. Educação, né? Mão de obra. Hoje a criação é muito ruim. Você pega aí, hoje a gente trabalha, tem 4 agrônomos que trabalham para mim aqui no escritório, mas sem falar na fazenda. Cara, mudou muito o perfil do cara que trabalha comigo. Tipo assim, até 2015 assim, tive uma sucessão boa. Hoje estou com um pessoal bom lá também, mas é difícil porque todo mundo é criado para não conquistar nada hoje. Todo mundo. O seu filho, o meu, o filho da sua secretária, da sua ajudante. Por que não tem que conquistar nada? Porque tudo tem. Então não tem o prazer da conquista. Antigamente, estamos perto da Páscoa, você ganhava quantos ovos de Páscoa? Maria, Muito eu das tinha que vezes, escolher. aí você ia lá e eu tinha que esperava. escolher e o preço, tá? Até R$30 Você esperava o ano todo para comer um chocolate, cara. Então imagina a sensação sua no dia da Páscoa. E hoje? É um dia comum. Porque você come todo dia aqui, ó. Vamos descer ali e pegar um chocolate. É fácil, hoje as coisas estão muito fáceis. E desde todos os setores, a geração está muito, não vou falar mal criada, mas vai ser Aqui você pode falar que o canal é nosso. Mas vai ser muito difícil a gente conseguir mão de obra. E mão de obra operacional não, todas. Todas. Às vezes eu fui lá em cima na máquina, mas eu tô falando do cara que caga uma principal bola. do cargo de uma empresa até o cargo mais, não baixo, um cargo mais... De mão de obra operacional, isso é o cara para limpar uma porta. E não tô falando que seja fácil, pelo contrário, mas tão difícil quanto achar o cara de ponta, que tá lá na ponta e da a pirâmide. agricultura está passando por essa fase que tá quase impossível você contratar operador. Quase impossível. Tipo assim, é quase missão impossível mesmo. Você pega um trator de 4 milhões de reais, entrega, principalmente nas regiões de fronteira, entrega para um cara que está acostumado de pilotar um CBT, ou ele já tem uma visão melhor, mas... O cara é analógico, cara. É completamente diferente uma manobra de uma suspensão ILS, que é de um trator novo desse, uma suspensão dessa é 600 mil reais. Só que se fizer, como tem muita força, se você fizer uma curva brusca, vai estourar. Porque foi um trator projetado para os Estados Unidos, onde que é uma mesa, aquela tecnologia foi para lá. Só que para vir para cá, para o Oceano, não tem. Aqui nós temos uma diversidade de clima, de solo, de relevo. Resumindo para você, é quase missão impossível. O que é a opção hoje? O desenvolvimento pessoal interno. Nós fazer capacitação de quem está conosco. Aí se capacita, gera, ele sai de nós para outro. Isso acontece aqui na Tex, acontece na Pioneer, acontece na Fazenda. Isso aí acontece muito, então. Só que eu não vivo isso, isso é bom quando você está com uma equipe estruturada. Agora, quando você está formando a equipe, como é que você vai captar para sair para o mercado? Não tem. Então, é uma das maiores dificuldades das regiões de abertura, região de fronteira, região de expansão, são pessoas. E vai limitar cada vez mais. Por exemplo, um caminhão
jogando adubo hoje na fazenda. Nós já tivemos lá na fazenda, nós já tivemos um operador que veio do Goiás, foi para lá, ele fazia 260, 280 hectares dia e o caminhão dele não quebrava por nada. A O média, caminhão era dele? não, o caminhão que ele trabalhava. Ele o caminhão trabalhava? nosso. Aí o caminhão, que esse mesmo caminhão outro operava, dava 140, Nossa 160 hectares dia e quebrava. E aí, então, qual que é o custo desse profissional bem preparado para nós? Não tem. Quanto você quer ganhar para você ficar? Tanto. Então você fica. Não, Vinícius, minha família não adaptou. Então, Temos isso. aí o cara volta embora. Então Não nós é o valor começamos monetário, né, cara? O cara nós começamos o caminho de um jeito e estamos trabalhando de outra forma agora. Mas para fazer esse... Vamos pegar esse gancho aí. Tem quanto tempo aí, Johanna? Estamos em quanto tempo? 15 minutos ainda. É? Tá, 45. Então, vamos pegar esse gancho então, Vinícius. Vamos lá. Talvez a estrutura que você está pensando num processo igual tá, vamos pegar o teu modelo lá que vocês, vamos tirar o Vinícius vendedor, vamos para o Vinícius agricultor, né? Junto com a sua base lá. Talvez seja, ali é uma empresa que você vai ter que plantar cultura organizacional. Começa aqui, como é para mim nas minhas empresas, que hoje a gente apanha, a gente está falando de Pioneer, que é um puta de uma cultura organizacional que pode mudar para, às vezes erram, acertam, mas é uma empresa multinacional vencedora, mas dentro do seu complexo vai ter que fazer uma cultura organizacional de trabalhar essa base de pessoas para eles de longo prazo. Porque às vezes você traz um cara que rende, mas o cara não se adapta na região, que ali ele tem que mudar a família inteira, né? Tá, então vamos lá. Hoje o Flávio, que é responsável 100%, o Cis, que é responsável pelo operacional do fazenda. Tem equipe, eu já ajudo, eu faço o que precisa, mas o dia a dia ele vence. Lá atrás, quando nós começamos, nós fizemos uma parceria com o pessoal de informática que ia lá treinar a turma, e o Flávio foi atrás, arrumou os computadores para treinar o pessoal. O pessoal, curso de Excel, tudo para ficar mais fácil fazer um relatório. Resumindo, o Flávio tentou, comprou o computador, pagava os cursos para a turma, resumindo, ninguém foi. O Flávio apertava, a turma ia. Depois passou um pouco, não ia. Então viu que não valia a pena aquele investimento. Quem não ia? Os funcionários? Os funcionários. Eles não deram valor naquilo ali. Entendeu? Não viu necessidade. Aí a gente começou com um curso. Hoje tem até parceria com o pessoal, que o Flávio conseguiu lá, o pessoal que fazem os cursos de operador, etc. Ele trabalha com o pessoal dos cursos dentro da fazenda nossa, no sábado e no domingo. Não para os nossos operadores, mas todo mundo acaba que participa de prevenção, de segurança no trabalho, entre outros assuntos importantes. Então, a gente tenta, investe, só, Rubens, que a visão nossa não é a mesma do pessoal que trabalha. Essa geração é dura. Então a cultura, de achar a cultura, o pessoal que quer, que quer. Por exemplo, você comentou do cara do Paraná. O Paraná, até o ano passado, saiu muitos operadores do Paraná e subiu para o norte do país. Muitos. Por quê? Receita menor, 4, 5 anos de seca, safrinha ruim. Então, os operadores bons, eu vou achar um grande grupo desse, faz a vida. Mas é muito difícil. Daí achar. brota o cara que também que pode dar aula, né, cara? O cara que tá ali Esse cansado, cara, 60 anos, ele- tem um diálogo, consegue ser um operador, o cara foi operador, mas ele pode estar dando aula. E hoje o operador que a gente quer não é o operador que só opera, porque essa máquina é muito fácil Sim, operar. sim. É o cara que tem uma manutenção preventiva. Que gere, né? Gerir é Manutenção é cuidar. a máquina dele, É. cuidar de uma máquina dele que é a ferramenta de serviço, né? Uhum. Então eu acredito que é um dos principais fatores limitantes, vai ser para a expansão da agricultura mesmo, vai ser pessoas. Ah, tem dificuldade de logística, tem, mas isso aí a gente supera. Mas o desgaste, é o desgaste de pessoa, máquina e colocar para rodar. A pergunta vai de encontro que é exatamente como vou deixar mais duas perguntas finais aí, que é essa geração nova, e eu falo de sucessão, cara. Será que elas vão estar adaptadas para esse rojão que cada dia tá mais difícil lidar com a própria geração humana, cara? Porque eu vou te dar um exemplo do que acontece na nossa empresa. A gente dá o curso, coloca lá, mede isso, mas pouca gente começa a perder o estímulo. E aí você tem que procurar uma forma de reestimular o cara e de pontuar aquilo, ter azul, vermelho, para o cara que pontuar mais ganhar X. Então, cara, você dá o conhecimento, gasta, investe nele, e ainda você tem que investir numa forma de
motivar ele, para ensinar ele. Aqui, só pôr nele, ele Pra quer ele, cara, é tudo pra ele, ainda você tem que ter uma fórmula, mas ali você consegue ver as estrelinhas, mas elas são mínimas. Mínimas. Então, voltando para a sucessão, em que a geração é tudo pronto, a gente que tem filho, conheço o seu, você conhece o meu, e não é crítica para nenhum dos dois, até porque sou um menino muito novo, já é bem homem, mas saber a que ponto que eles vão suportar isso, porque tá muito mais fácil para eles, né? E aí, cara, Eu e aí, o que você pensa uma nisso? pergunta com uma colocação. Suíça era o país melhor do mundo de se viver. Era um melhor país de se viver, todo mundo nascia rico, todo mundo tem acesso a tudo. Dos menores índices de corrupção. Índice de corrupção e o maior índice de suicídio. E que forma que eu vejo o futuro, cara? Eu não sei o que vai acontecer, Rubens, mas se as coisas se a gente não criar uma cultura de luta no começo, a gente vai estar criando pessoas frágeis, muito frágeis, que não vai dar conta de tocar nada. Porque você pega o exemplo do Flávio Cisco, foi para lá em 2019, estava na fazenda até esse ano, morando dentro da fazenda. Eu conheço, pô. E até parou de laçar 4 anos, e morando na fazenda mesmo, porque nós não tinha dinheiro. Eu não tinha. Cara, o cara abriu mão de tudo, lutou, agarrou, agora tá começando a organizar. Eu tô te dando um exemplo assim, agora beleza. Eu faria a mesma coisa, nasci para isso, bem criado. Como se diz, desde que nasci a gente já viu que as sempre coisas... fala que na agricultura o maior peão é o próprio patrão. Se não for assim, ele não está rentabilizando. Em algum momento ele foi. Ele teve que botar a mão na massa lá mesmo. Aí a gente tem que ter essa cultura e expor pro próximo. Só que eu vejo que é um negócio muito empírico, é da alma, é da criação da pessoa. Então a gente não consegue criar uma cultura na sucessão de dificuldade. Então, o que vamos ter que pensar? Mudar a forma de gerir o negócio. Eu vejo que em vez de mudar meu filho ou neto, eu vou ter que mudar a forma de gerir minha empresa para adaptar esse momento que a gente vai viver. A cultura dele para tocar o negócio sem ter prejuízo, olha só. Então, eu vou ter que mudar a cultura da empresa, a forma de gestão, para ele poder gerir. O meu ainda não está acostumado a sofrer, como se diz, já vai, eu acredito que... Mas eu acho que o futuro é isso. Você pega a empresa que trabalha, se pegasse a ideologia dela de 10 anos atrás, é a mesma, que é o foco no produtor, é a agricultura em primeiro lugar, é a paixão pelo negócio mesmo. Mas o jeito dela criar isso em nós ou no próximo, enfim, vai mudando com o tempo. Eu tive um cara, eu sempre respondi essa pergunta e essa semana eu estava num podcast e a pessoa fez essa pergunta e pelo menos eu estou falando de empresarial, não que não seja empresarial, eu falo organização que não é do agro, assim, nossas empresas são ligadas ao agro, mas não era o campo. Eu falo, qual é o maior desafio do empreendedor hoje aí que você acha? Eu falei pessoas, né? É processo, tecnologia, mas ele abriu um parênteses, mas coloca para mim coloca como um tema carga tributária. Eu mudei de pessoas, fiquei com a carga tributária. Que eu tô falando que eu tenho dentro das minhas empresas, tá? Carga tributária tá cada dia... Cara, de 5 reuniões, 3 é para falar de imposto, tá? Contabilidade, advogado, mudou a portaria tal, agora Me fala, o que você acha de carga tributária para vocês, porque você está vivendo lá dentro da agricultura? Para mim, todo dia é um desafio. Todo dia o contador tem telefone de contador toca, tem portaria nova. Ó, mudou isso, mudou, aí muda na folha de pagamento. Cara, tudo é problema todo dia. Fala, cara, será que o contador não vai me ligar para dar uma boa notícia? Nunca me ligou nos meus 37 anos para dar uma boa notícia, tá? Mas o que você acha de carga tributária? Que a gente falou de pessoas, que para mim era o maior desafio. Mas quando ele falou carga tributária na minha área, na nossa, que não é o campo ainda, eu falei que a carga estava na frente. Então, olha para você ver, o que você é para o campo desse ano, e aí? É assim, ó, vou dar só um exemplo. Uma linha de investimento até 3 anos atrás, desse investimento a longo prazo, que é esses R$6.000 que você não pega ele, você não consegue palpar ele em menos de 6 anos, 5 anos, girava em torno de 5 a 6%, hoje está 16%. Então eu te respondo isso aí.
Então, hoje trabalhar com dinheiro, claro que Subsidiado, né? você precisa, porque senão você não expande teu Na negócio. alavanca. Ou você pega e abre, ou você toma algumas decisões que eu não quero entrar nesse assunto em carga tributária, eu quero te dar o comparativo. Olha só o que é agricultura. Estamos falando de carga tributária, desenvolvimento de pessoas, regiões de expansão, clima, solo, mundo que influenciam a guerra mundial, igual aconteceu uma guerra da Ucrânia lá, influenciou muito o preço do dólar, seca na Argentina, tudo isso é agricultura. Tudo, carga tributária, contador, holding, é hora de investir, hora de não investir, isso é agricultura, que por isso que é tão desafiador. Aquela agricultura colonial não vai se sustentar mais em expansão. O que é colonial? O cara tá lá, tá trabalhando, ele mesmo pilota a máquina, ele mesmo é operador, ele, igual você comentou agora, ele é um operador, isso não tem como. Tem da mesma forma que eu toco nosso grupo hoje, nós tocamos. O Flávio fica no operacional, mas no operacional ele não tem condição na fazenda hoje. Por exemplo, você fala, quero trabalhar meia hora de grade lá, ele não tem tempo. Ele tem que fazer o link do sistema, RH, quem está na fazenda, quem não está, quem vamos contratar, qual que é a próxima operação dentro da fazenda, se é grade, vamos precisar de dízimo, vamos, estoque. O cara igual o Flávio tem que estar lá no estratégico. No estratégico. Operacional é o seguinte, é assim, vem cá fazer, não, o cara tem que saber fazer. Isso. Mas ele tem que saber fazer, não significa que ele vai fazer. Administrativo, ele está na fazenda 100% do administrativo. Entendeu? E a minha função também, que é planejamento, compras, insumos, essas coisas, saber a hora de ir, de não ir, também é 100% administrativo. Então eu vou falar meu hobby. O que eu gosto? Roça. O que eu vivo hoje? Pouco a roça. Os 3 primeiros meses do ano eu fiquei praticamente sempre lá. Então participei da colheita, participei do plantio, regulagem de uma máquina, que eu gosto. Só que me atrasou todinho meu planejamento. Trabalhei sábado até de tarde, que eu estava fora. Ontem eu cheguei no meu escritório, era 4 horas da manhã, saí de lá para almoçar. E dar uma atençãozinha para família na hora que sobra um tempo. Até a minha esposa é uma guerreira que aguenta o arroz. Ontem a gente tava nessa reclamação que eu passei 4 dias fora e minha mulher perguntou se nunca vai mudar isso aí, por mais que ela não reclame, não, mas ela não tem essa pergunta na cama, mas a vida do agricultor, do cara do agro é muito empresarial, não tem que como. Ficar, eu fico vendo assim, acabei de ligar a ligação, falei que você com o Rafael Franco, o cara saiu daqui. O cara tá quantos quilômetros daqui, cara? O Franco deve estar um exemplo. 1.100, né? Mudou toda, depois de 40 anos, o Mudou cara a mudou vida todo dele de toda. novo em prol de produzir algo para a própria família, mas paga um preço para isso. Muito caro. É muito Esse louco, preço é né? caro. Esse é caro. Esse é caro. Esse preço aí, ele vai se comprar. Ou nós deu exemplo do João Pedro. João Pedro, eu vejo que ele é quem é, claro que é um menino, erra, vai errar, eu quero que erra bastante quando tiver novo, para depois errar menos. Mas ele é quem é, porque foi criado juntinho comigo o tempo todinho. Não que eu seja muito bom, mas já é uma referência para ele, no espelho. Já está no meio do adulto, está no meio do... Opa, ali tem coisa que não é boa, que não tem. Como a gente está perto para orientar, o mais novo eu já não consigo. E perto da gente, né? Que a gente sempre falamos isso, né? Se o João Pedro fazer um trem errado, você me falou, ele tá lá na prova. Tá O indo lá. Matheus Hoje ele eu joga não sozinho, consigo, né? entendeu? Eu fico com ele o tempo inteirinho que eu estou em casa. Mas esse tempo está pouco. Só que então qual que é a minha opção? É fraquejar pelo contrário. Então eu vou trabalhar, vou conseguir organizar a nossa empresa, nós vamos conseguir organizar cada vez mais. Por quê? Para mim ter esse tempo. Eu preciso. Só que hoje eu não consigo, porque eu estou numa empresa de formação em construção, mas eu vou trabalhar para ter esse tempo. Perfeito. Então vai muito para o planejamento e isso é agricultura. Então a agricultura é, hoje, um dos negócios que eu conheço, você sabe que eu já vivi muito e conheço muitos. A gente acaba que tem uma visão boa em tudo. Eu acredito que a agricultura é um dos negócios mais desafiadores que eu já tive a oportunidade de vivenciar. E por isso é o mais apaixonante também, que eu conheço, que é o que eu gosto. A agricultura, Rubão, te responder uma pergunta que você fez no começo. Agricultura nada mais é que paixão. Investidor não vira agricultor. Pode ser que agricultor vire investidor, mas investidor não vira agricultor. Isso é fato. Eu acho que devia ser... É uma coisa tão bonita, mas tão bonita,
que você trabalha com todas essas dificuldades, mercado, governo, financeiro, uma chuva dessa, quem está colhendo está arrancando os cabelos, mas produz o quê? O que alimenta o próximo. Então eu acho que é a coisa mais linda, eu acho que é uma das profissões mais bonitas que existe no mundo aqui, ó. O trigo está molhando, é o pão, e isso Deus já era Deus de antes de Jesus Cristo. Então eu acredito que para mim a agricultura hoje é um privilégio muito grande eu ser agrônomo. Se pudesse recomendar para o meu filho, eu criar uma paixão nele, porque sem paixão não adianta querendo trabalhar com agricultura também, porque é sacrifício em cima de sacrifício. Eu, nos 14 anos que eu tenho de Cerrado, fui viajar uma vez com minha família. Nesses 14 anos, Ano Novo e Natal, eu passei uns 60% trabalhando aqui. Mas isso para mim é ruim? Não, porque eu tenho prazer, eu gosto, uma coisa que me faz bem. Então, sei lá, agricultura... Eu sempre escuto as pessoas falarem, Rubens, onde que a gente investe? É sempre assim, alguém me pergunta, eu falei, cara, e a pessoa tem uma visão muito diferente de agronegócio, né? Tipo assim, da agricultura, vamos falar de agricultura, que esse é o caminho que a gente tá falando. Então, cara, quanto mais arriscado, mais margem você tem. Pode ter. Menos, peraí, e quanto mais conservador, menos margem. Mas na agricultura, isso aí é totalmente desproporcional, porque o risco é muito grande com a margem muito pequena, perto do risco que você corre, que é um risco que você calcula estrategicamente no papel, mas você tem a sazonalidade, cara, que pode dar uma seca e levar tudo embora. Então a nossa margem tinha que ser muito maior, falando do negócio, como eu tô lendo uma cartilha pro cara. Então, mas o cara que não conhece acha que o nosso negócio é maravilhoso. Eu acho que ele é um negócio abençoado, diferente de ser um negócio estável, tá longe de estabilidade. A gente passa... Cara, esse dia eu vi uma foto de um agricultor no sul, que ele me mandou uma foto, depois vou pegar pra vocês, das cataratas do Iguaçu seca. Ele tem a foto do pai dele. Falei, Rubens, sempre faltou água, rapaz. Eu vi essa foto, teve já uma viu essa foto? Toda esses dias. Eu vou até te falar, ele é um grande amigo nosso, o Cidinho, tá? Lá dos maiores produtores de frango do país. Ele falou, Rubens, sempre faltou água. Então, um cara que conhece o ecossistema desde a plantação ao milho, até a cadeia inteira. Ele falou, Rubens, a água sempre foi um desafio para nós, entendeu? Vinícius, acho que você respondeu a segunda pergunta minha, que era um pouco da mensagem que eu queria que você falasse sobre a agricultura. Acho que você respondeu muito bem, que quanto é abençoado essa profissão e os desafios que tem. E a última mensagem é já te agradecer por aqui, mas é um pouco da mensagem do que é o agro, que você acha que é Vinícius Agro e a Texas Center. A gente está nessa comemoração de 10 anos e esse espaço, inclusive, não foi pensado aí, se a gente vai criando, acho que vai ficar bacana. É um lugar que a gente está. Queria que você faça essa correlação aí para convidar o pessoal que vai acessar e a gente vai divulgar isso aí. Eu quero trazer exatamente as pessoas que sentarão esse ano, mês a mês, para comemorar cada data junto com nós, são gente que tem ligação com a nossa loja. Não vou adiantar trazer um produtor que a gente não conheça a história dele, a ser o primeiro dessa trajetória que a gente vai fazer aqui, tanto da pecuária, esse tipo de coisa que a gente vai trazer aqui. Bom, acho que para mim hoje eu me sinto parte da Texas Center, porque eu participei do início, fizemos grandes amizades, você é muito meu amigo, além de negócio, é muito confidências, né, cara? E aqui é um ponto de encontro. Que é dinheiro emprestado, só no fio do bigode, para salvar o outro um dia, o outro pega do outro, isso aí ninguém sabe, né? Não. Me leu, vou lá, me ajuda, o outro liga pro outro, agora eu que tô precisando. E isso é agro, né, cara? É um pouco do agronegócio também, tem o fio do bigode, uma né? família, hoje você pega a Texas Center em si, eu venho em Goiânia, a Tati quer ir em algum lugar, ela vai, eu venho pra cá. Hoje encontrei aqui o Guilherme Júlio, rapaz, fazia tempo que não via, topei ele que toma um café cedo. O Sr. João Lindolfo, então acaba de ser um ponto de encontro de boas pessoas. E a Texas Center criou a cultura, não sei se era isso a ideia, mas a cultura da Texas Center hoje é muito forte. Você pega uma loja, a maior loja do país está no Centro-Oeste, que até poucos anos atrás ninguém nem falava de cavalo. Falava sim, mas na dimensão que um cavalo tem no estado do Paraná, um quarto de milha tem no estado de São Paulo, ou Goiás, nós estamos ainda muito atrás. Agora, de uns 4, 5 anos para cá, que cresceu, né, vamos dizer, cresceu em acesso, uma maior facilidade para ter uma cobertura, para ter um bom animal, enfim. E até que sempre é um ponto de encontro, cara. Eu gosto, me sinto bem estar aqui. Até questão da agricultura, né?
trouxe o Bizão aqui, se conheceu o Diogo Sim. lá, o Diogo é o meu compadre, ia vir hoje, falei, vamos lá comigo que você fala. Que é um cara que está na 5ª geração do centro-oeste do país. Verdade, Ele falou, verdade. talvez eu vá, não pôde ir, tá, Uhum. é quase impossível o tempo também para essa turma. Uhum. Mas ele talvez, então, vem para cá, se pega, acaba que viram realmente a agricultura hoje, está ligada muito no estilo da loja. Uhum. Tanto de recepção, com a loja de rural, mas extremamente linda, extremamente bem receptiva, de relacionamento, que a agricultura eu vejo isso, é um povo muito simples, muito, mas que melhorou o requinte, o poder da linha antiga, o poder aquisitivo melhorou um pouco, de alguns, não tão em expansão, mas os que já vinham sólido, tanto da pecuária quanto da agricultura, o cara não quer mais ir ali comprar uma loja, comprar uma calça de R$30, mas não quer vir aqui ser bem recebido, ver os amigos, tomar um café, ver o negócio que tá turma, e acaba que sai muito negócio. Muito. E Muito valorizar negócio. muito a própria modus operandi dele, né, Vinícius? Se eu produzo, eu posso aquilo, né? Acho que a gente quer vender coisa boa. O cara quer produzir coisa boa, a gente quer entregar coisa boa. E até pouco tempo não tinha isso. Tanto Entendeu? o agricultor era extremamente seguro, pecuarista, não que não seja hoje, Mas mudou muito. mas mudou A o rede perfil. social também fez muito disso, mas a gente acompanhou. E essa é talvez tem a ver com a nova geração, tá? Tá mais fácil, todo mundo quer e cada dia quer ter mais. Isso, eu venho E aqui sabe, hoje, eu não entendeu? quero saber o preço que custa uma bota, porque eu compro uma bota aqui, eu já sei que aqui eu acho, eu vou lá e beleza, meu tempo é curto, eu venho aqui, me sinto bem. Às vezes um outro vendedor de outra loja manda pra mim, a bota às vezes ele nem olha, porque rapaz, não sei quem é, beleza. Às vezes é mais barato. Às vezes é mais E barato. a gente conversa muito disso, né, cara? A gente Conversa. acabar prestigiando o outro, cara, não eu compro ali. E isso tem um pouco do relacionamento do que é a sua outra parte, né? Isso. O que é pioneiro vem de Isso. qualidade. E o outro ali, o quanto te produz, eu acho que é um pouco disso também. Mas e tem acaba muito da que o amizade, Criatex cara. Eu tenho criou lugar que uma eu. amizade muito Tem grande. lugar quando a gente. Eu sempre. É um pouco do que a gente não faz, mas o nós fazemos, nós do agro, é que. Se você depender de amigo e parente para sustentar o teu negócio, tá feito, tem que entregar alguma coisa. Só que aqui a gente começou a construir amizade. Depois dela construída dentro desse mercado nosso, a gente é muito fiel, né, cara, um ao Muito, outro, né? muito, E isso muito. aí é muito bom. A gente é muito bom. Acho que é uma das regras básicas da gente, essa fidelidade interpessoal que a gente tem com o cliente dentro do agronegócio, ainda é o tal do fio do bigode. Esse dia eu fui num leilão, só para fechar aqui, eu fiquei tanto tempo que eu não ia em leilão, cara. Cheguei lá, não tinha mercado Você me frio. contou. Te contei, né, cara? Ah, Comprei o leilão inteiro, sem dinheiro, para ajudar o leiloeiro. E ninguém me ligou. Tem uma semana para me. Levei o gado embora e ninguém me ligou. Falei, cara, o cara dá um Como é que calote pode, né? facinho, velho. Tá. Aí eu liguei pro cara, eu tô desacostumado com leilão. O cara falou, não, todo mundo te conhece. É tantos anos, Mas isso entendeu? também É uma construção, no cara. agronegócio, Entendeu? a notícia corre muito. Então, é uma A gente fica construção. sabendo rapidinho quem Exato, pode, quem exato. não pode. É uma construção. Falei, cara, a gente tá tão acostumado naquele mercado da capital de documentar as coisas e não, vez aqui. Só no outro leilão que eles vieram me ligar e olha que coisa louca, né? Mas isso é bom, cara. Talvez bom. a nossa geração dos nossos filhos não vivenciem isso. Não. Porque as pessoas más, principalmente que Oportunista. de oportunista, cripto cibernético vai acontecendo, vai nos blindando de ter que acaba de certa Não forma, errar, né? né? Entendeu? Não Evitar errar. um Exato. problema no futuro, Exatamente. né? Trabalho preventivo. É isso aí. Ô Vinição, dá só um recado aí pro Dia da Agricultura pra gente finalizar aqui. A gente tá comemorando o Dia da Agricultura, que a agricultura te dá um minuto para você falar pra gente o que é agricultura para o Vinícius Mineiros aí. A agricultura para mim é uma paixão muito grande, é uma das profissões mais lindas do mundo. É produzir o teu lucro, tua receita, teu dia a dia, tua produção para tirar a fome de alguém ou para vestir alguém. Então, a agricultura é paixão. Para mim é paixão, é uma coisa que eu não viveria sem. Eu acho que eu fui abençoado mesmo na criação que eu tive. Porém, é uma profissão muito dinâmica, exige muita capacitação, muitas especializações. E eu acho que é isso, a agricultura é uma forma mais bonita que um dia vai estar ajudando aí na redução da fome mundial, ajudando ao próximo, enfim. A agricultura, sei lá, bom, acho que se eu pudesse definir numa palavra, uma só, eu definiria como paixão mesmo, sabe?
Bacana. É igual que eu te comentei, o agricultor, um dia ele vai ter que virar investidor, só que o investidor não vira agricultor não. Isso aqui tem que estar no sangue, porque é muita dificuldade mesmo. Só quem vive pode, sabe, Saber sonhar falar. as dificuldades que passa um agricultor, sabe? Verdade. É só quem vive mesmo. Vinição, obrigado Obrigado. pelo seu tempo, dispor Obrigado, seu tempo eu. para vir aqui na capital fazer esse vídeo com a gente aí. Pessoal, obrigado pela atenção de vocês aí. Essa aqui é a primeira série de vários que a gente vai fazer aqui esse ano, nesse contexto de Texas 10 anos aqui, representando as datas comemorativas que mais tem fit com o nosso negócio, principalmente com base no agro. Então virá aí alguns dias aí como base de cavalo, ou agropecuaristas e coisas do tipo. Eu para abrir aqui veio o Vinição, quero agradecer a todos aí. Obrigado e contem com a gente com a Texas Center. Valeu? Valeu, moçada. Um abraço a todos aí. Tudo de bom. Obrigado.